Olá, eu sou a Ana e hoje vou falar sobre o filme Retrato de uma Mulher em Chamas. Este filme é de 2019 e é da realizadora e argumentista francesa Céline Sciamma. Eu não sei se estou a dizer bem o apelido dela, mas soa-me um bocadinho italiano. Pronto. Ela realizou outros dois filmes para além deste e escreveu o argumento deste filme para além de o realizar. A história passa-se na Bretanha francesa, que é uma região no extremo noroeste de França e passa-se em finais do século XVIII. O filme inicia numa aula de pintura e quem está a dar a aula é uma mulher, que é Marianne, ficamos nós a saber um pouco mais tarde, e logo aí nos é dado o título do filme. Às vezes é engraçado porque os títulos parecem ser dados... Deixa-me pôr aqui assim uma almofada que estou um bocado desconfortável. É engraçado porque muitas vezes os filmes são, ou os títulos dos filmes são assim um pouco metafóricos ou qualquer coisa, ou uma pessoa nem sabe muito bem porque é que é este o título, etc. Aqui ela dá-nos o título do filme. O título do filme é o título de um quadro. Há uma aluna que tinha estado a mexer nos quadros da professora, da Marianne, viram um deles ao contrário, a Marianne está a pousar naquele momento para as alunas, está a indicar-lhes como é que elas deverão desenhar, a que é que deverão prestar atenção primeiro, e vê o quadro e fica perturbada. E quando nós vemos o quadro também, que é uma paisagem, parece assim um pouco, eu acho que é noturna, assim, é uma paisagem noturna com uma mulher de costas que tem um vestido em chamas em baixo. É uma imagem muito bonita, é um quadro muito bonita. E ela dá o nome do quadro, que é Retrato de uma Mulher em Chamas. Pronto, que é o título do filme. O Luís até gozou com isso, porque realmente só isso já é um bocadinho inusitado, assim, não é costume. Enfim, e eu achei muito poético. Logo isso, achei muito poético, achei muito bonito. Fiquei logo rendido ao filme. O Luís estava de género, oh não, um filme francês de época, porque ele é, enfim, enfastia-se muito rapidamente, mas eu gostei muito do filme, pronto, devo dizer. Eu não vou dar spoilers no sentido em que não vou dizer como é que acaba, mas eu vou dar muitos pormenores. Portanto, quem ainda não viu o filme e depois sente-se incomodado por estar a ouvir falar em tanto pormenor do filme, em tanto pormenor, entre aspas, vá, mas eu vou falar de várias fases do filme, do início ao fim. Então, se calhar aconselho que vejam depois de verem o filme. O filme inicia então nessa aula de pintura, mas depois ela, ao dizer o nome da pintura à aluna e ficar visivelmente perturbada, de repente passamos para outra cena no mar. E ela está num barco, está a guardar muito atentamente uma caixa. Nós ainda não sabemos bem o que é que está aí, mas pelo formato da caixa dá para desconfiar que terá telas lá dentro, pronto, que é o que se verifica que aquilo tem, efetivamente. E ela é deixada numa praia. O homem que a deixa lá... depois entretanto até a caixa vai parar ao mar, ela salta para o mar para ir buscar. Isso é uma coisa mesmo completamente... Assim, um cenário um bocado caótico e hostil e... Sei lá, ela parece estar até com um vestido pesado que eu só pensava, caramba, o vestido deve ter ficado pesadíssimo depois dela ter saltado à água. Enfim, depois já está na praia toda encharcada, com uma sacola e com essa caixa que tem as telas. E o senhor deixa-lhe lá as coisas e vai à vida dele e ela que suba à escarpa até à casa para onde ela vai. Mas ela... Aquilo para ela não é... Ela não fica... Eu até estava à espera que ela dissesse género fogo, então não me ajudas a levar isto lá para cima. Mas isto somos nós do século XXI que estamos muito mal habituados. Ela pega nas coisas e leva as coisas lá para cima e chega a uma casa. É uma casa... Nós não vemos muito da casa, curiosamente, porque nós vamos passar mais tempo no interior da casa. E só em determinados espaços da casa. Nós vamos acompanhar muito de perto as personagens, vamos estar muito com elas, em cima delas, quase. Onde nós vamos até estar mais tempo é no quarto/ateliê onde Marianne vai ficar e na cozinha. Portanto, quem a recebe é a criada, que é a Sophie, uma rapariga que aparentemente terá uns 15, 16 anos, leva até ao quarto e a Marianne fica então à vontade, tira as telas de dentro da caixa para secarem, está uma lareira acesa e de repente ela está nua em frente à lareira a aquecer-se e a fumar uma espécie de cachimbo muito fininho. É uma imagem estranha, porque aquilo a que eu associo nesta época, de ver filmes de época deste género, é assim uma mulher muito recatada, muito contida, tudo muito não sei o quê. Mas eu acho que nós aqui, e também já tínhamos tido um bocadinho disso no barco, percebemos que isto é uma mulher mais livre, mais liberta. A mim passou-me logo assim essa imagem, para além de ser uma imagem muito bonita também. Aliás, este filme
É um filme muito bonito em termos imagéticos, de enquadramentos e a cor, apesar de ser um pouco soturno, mas é um filme bonito, é muito centrado na figura feminina, porque nós vamos estar sobretudo com mulheres. Portanto, não foi a semana passada que também foi as mulherzinhas, mas havia uma presença masculina também, apesar de tudo. Qual foi aquele filme que eu vi que era quase só homens? De que eu falei aqui, que era um western. Sisters, Brothers, exato, mas desta feita é ao contrário. Nós estamos a acompanhar, sobretudo, são as mulheres. Aparece de vez em quando um homem, mas é uma personagem super secundária, que aparece para aí 2 vezes durante o filme, e depois no fim aparecem mais alguns, enfim, mas a história é centrada nelas, e é uma história bastante feminina. Então Marianne chega, aquece-se um bocado, depois começa a ficar com fome, vai até à cozinha para comer qualquer coisa, a Sophie aparece e até parece um pouco perturbada, do género... O que é que esta mulher chegou aqui, começou-se a servir das coisas e tal, mas a Sophie é uma personagem bastante carinhosa, ela é carinhosa, não se impõe muito, é uma personagem discreta, mas é querida. E eu acho que isso percebe-se até mais à frente à medida que a história se vai desenvolvendo. A Marianne está curiosa, quer saber quem é a mulher que ela vai pintar, portanto ficamos a saber que ela vai pintar um retrato de uma rapariga. A criada, a Sophie, diz que não sabe, nunca esteve com ela ou nunca privou com ela, ela chegou há pouquíssimo tempo do convento. Ficamos a saber que a irmã dessa rapariga morreu, em circunstâncias um pouco misteriosas, mas depois também muito rapidamente, não vou contar aqui todos os passos do filme, apesar de ele me ter entusiasmado bastante, mas vou-me coibir de fazer isso, senão este vídeo fica muito longo e um bocado chato. Então a Marianne fica a saber que a Heloise foi trazida do convento para casa, portanto ela estava no convento, provavelmente seria... Essa parte não é muito clara, portanto ela fascinava, ficamos a saber mais tarde que a Heloise, portanto o nome da rapariga, estaria fascinada pela vida no convento, sobretudo por ser uma vida que tem a música, em que ela está em pé de igualdade com as outras freiras. Ela fala nisso a dada altura, aliás, eu acho que a condição feminina é muito falada em várias situações aqui neste filme. Depois até discuti isso com o Luís e ele até me chamou a atenção para um ou outro ponto que eu nem me tinha apercebido, que realmente também tem a ver com essa condição da mulher e como era a condição da mulher naquela altura. E a Louise é uma rapariga assim profunda, ela está completamente contrariada, ela não se quer casar. Aliás, a Marianne fica a saber que o pintor que lá tinha estado antes não a conseguiu pintar. Tipo, pintou só a parte do vestido, em que deve ter usado outro modelo, mas depois tem a cara apagada ou nunca pintada, que é um quadro que a Marianne também encontra no seu quarto/ateliê, que é onde ela vai trabalhar também. E também fica a saber que a irmã de Heloise se terá suicidado, portanto terá saltado da falésia, e onde elas estão, portanto aquilo é até uma paisagem um pouco inóspita, portanto junto ao mar, mas com muitas escarpas, muito vento, uma paisagem assim muito romântica, uma coisa assim muito... que nós imaginamos quando imaginamos a época romântica da época e... época romântica da época... Enfim, século XVII, século XVIII, século XIX, quando imaginamos assim essas paisagens, eu acho que temos tendência para imaginar uma coisa desse estilo, um pouco gótico, um pouco soturno, apesar de não ser de toda essa época do gótico. Mas acho que o romantismo é isso, vai buscar esse estilo, acho que é esse. Enfim, vou parar por aqui porque eu não estudei esse assunto antes de vir para aqui falar sobre o filme. Enfim, então a Marianne fica a saber isso. Vai pintar a Heloise, que não se deixa pintar, recusa-se a pousar. Isto porquê? Porque qual era o objetivo? Que eu ainda não disse isso. O objetivo era fazer o retrato da rapariga e depois enviar para o possível ou potencial noivo. Neste caso, que está em Milão. E isto era uma prática comum para estas famílias abastadas. Portanto, era pintar-se o retrato da mulher, era sempre a mulher que era pintada e enviada para o noivo, e depois ele dizia, ok, pode ser, tipo catálogo, estou a perceber. Enfim, bom. E então é isso, a Heloise recusa-se a ser pintada, sabe que a irmã de Heloise se terá suicidado, portanto a ideia que dá é que era a irmã de Heloise que se ia casar, que se terá recusado e suicidou-se para não ter que o fazer. Mas não sabemos mais pormenores acerca disso, não nos é dado mais acerca do assunto, que eu me tenha apercebido. E então vão buscar a Heloise ao convento, de género, bom, já não temos a outra para casar, agora és tu. Algumas destas questões nós sabemos através da mãe de Heloise, a Condessa. Portanto, parece que quem vive naquela casa é a Condessa,
uma mulher italiana, mas que se casou, terá casado com um francês e que se mudou para ali, para aquela zona da Bretanha francesa. E pronto, e é a mãe que quer pintar o retrato da filha para que ela se possa casar. Portanto, dá a sensação de que o marido já terá morrido, são só elas. Portanto, a Heloise será, enfim, a tábua de salvação da família. Parece-me, deu-me um bocado essa sensação, pronto. E isso acontecia muitas vezes, em que era muito importante com quem se iriam casar as raparigas destas famílias para aumentar a fortuna da família ou progredir na escala social, seja o que for. Mais uma vez, não nos são dados muitos pormenores acerca disso. Percebemos é que é importante que a Heloise se case. Então, esta condessa chama a Marianne, depois da experiência com o outro pintor ter sido um fiasco, e diz-lhe: olha, nós não vamos dizer a Heloise que tu vens cá pintá-la, eu disse que te contratei como dama de companhia para ver se ela se alegra um bocado, porque a Heloise lá está completamente contrariada, está com raiva, está revoltada, e pronto, e tu vais vendo como é que ela é nesses encontros, quando forem passear e não sei o quê, e vais pintando o quadro assim, portanto, ao engano. Também ficamos a saber aqui que a Marianne é filha de pintor, porque a Condessa tem lá um quadro pendurado que foi o pai de Marianne que pintou, e então a Marianne continua o legado do pai, e dá aulas e pinta retratos de mulheres, o que é muito interessante, porque lembrei-me, entretanto, de duas outras pintoras de que eu já ouvi falar, que são de finais do século XVI e inícios do século XVII, portanto, passam de um século para o outro, que são a Artemisia Gentileschi e a Lavinia Fontana. Penso que são as duas italianas, filhas de pintores. Portanto, isso era uma forma, parece-me a mim, porque as últimas pintoras de que eu ouvi falar destas épocas, destes séculos, e que eram mais, que se notabilizaram mais, que são mais famosas, vamos lá, de famosas aqui dito de forma muito contida, porque só há pouco tempo é que se começou a repescar estas pintoras e a falar-se delas. Eu acho que as mulheres foram sempre sendo relegadas para segundo plano, em vários campos, e a arte é um deles, pronto. Aliás, porque era-lhes negado o acesso a uma série de coisas, e então acho curioso que estas que se notabilizaram é porque eram filhas de pintores. E os pais disseram: bom, ela até parece ter talento, vou-lhe ensinar. Então mostra como era um problema sistémico, não é? Em que as mulheres eram mesmo impedidas de progredir. Aliás, mesmo esta Marianne, fala-se disso aqui também, não podia pintar homens, não podia usar como modelo os homens, só de forma, enfim, mais secretiva, sem que ninguém soubesse, porque era visto como algo completamente depravado, não é? De corrupção da mulher. Uma chatice de todo tamanho. E fala-se disso aqui também, mas enfim, eu até comentei com a Luísa: ela é pintora, se calhar é filha de pintora, assim a brincar, porque lembrava-me destas outras pintoras do século XVI, século XVII, e era mesmo, pronto, é mesmo filha de pintor. Enfim, a Marianne aceita as condições e então começa a sair para passear com a Heloise, e cria-se logo ali uma relação entre as duas. A Heloise é uma mulher, uma rapariga, estamos a falar o quê? 20 e poucos? Penso que será por aí. E então elas encontram-se, vão conversando. A Heloise é uma rapariga inteligente, ela está mesmo revoltada, ela sabe que está, ela assume isso, portanto ela é muito cândida naquilo que pensa e naquilo que sente. Eu gostei muito do trabalho da atriz, porque ela conseguiu mostrar todas essas emoções, que são emoções que ela tem, que ela parece estar sempre um bocado a segurar, não é? E eu deduzi então que fosse ela a mulher em chamas, e acho que é uma dedução correta por outras coisas que vão acontecendo mais à frente. Eu não vou contar tudo, não se preocupem. Então, são umas chamas que estão dentro dela e que nós, só com algumas expressões e alguns olhares e as palavras que ela diz, porque ela depois também é assim um bocado incisiva, de vez em quando, até apanhando a Marianne desprevenida, nota-se que é uma coisa um pouco contida, que ela está ali a segurar. E parece-me a mim também, a dada altura, que ela já sabe que se vai casar, tipo, ela já sabe que, enfim, não tem voto na matéria, é isso que vai acontecer, mas não obstante, ela está revoltada. Está revoltada com a situação e chateia a ter que se sujeitar. Ok? Porque é claro que estas mulheres destas cortes e destas famílias muito endinheiradas eram mulheres que tinham posses, que não passavam fome, enfim, que tinham outros privilégios, mas imaginem o que era serem obrigadas a casar com alguém que não conhecem de lado nenhum, em que os primeiros encontros vão ser violações, se não for para todo o sempre. Porque, quer dizer, ou a mulher depois tinha que se adaptar e tinha que aprender a gostar do marido, quer dizer, tinha que arranjar formas de se defender para
qualquer encontro, que depois também na altura era visto como obrigação da mulher, ela tinha que se sujeitar ao marido, fosse no que fosse. Então eu também percebo que depois as mulheres a dada altura tinham que, para não sofrerem muito, para não sofrerem tanto, terem que se resignar. Enfim, bom, mas isso são outros 500, mas é algo que eu acho que é muito violento. Era muito violento. E... enfim, eu acho que nós ainda temos alguns lives disso. Agora. Ainda temos casamentos arranjados, não tanto aqui no Ocidente, provavelmente, mas sei lá, também não sei, não é? Enfim, bom, já estou a extravasar. Então, o que é que eu estava a dizer? Elas começam-se a encontrar, então vão passear pela praia, etc. E a Heloise é isso, tem essa maneira de ser assim... ela está revoltada, mas depois também é uma rapariga que tem muita energia. Ela até na primeira cena ela vai a correr de encontro à falésia e está a Marianne a pensar: bolas, não me digas que esta agora vai se suicidar também, e vai a correr atrás dela. E a Heloise não, ela para assim no momento e é para aspirar o ar e é para absorver aquela paisagem e o exterior, e então percebemos que essa não é bem a cena da Heloise. E pronto, então há estes encontros, a Marianne faz o quadro, etc. E depois há uma cena muito engraçada em que ela diz, engraçada entre aspas, em que ela diz à Condessa: olha, eu já terminei o quadro, o meu trabalho aqui está feito, mas deixe-me ser eu a mostrar a Heloise. Porque é isso, elas entretanto já tinham desenvolvido uma relação de amizade. E então a Marianne vai e mostra-lhe o quadro e a Heloise não é muito simpática, porque, e é verdade, no quadro, ela não está super parecida no quadro. Assim, parece que está com a cara assim um bocadinho mais arredondada e não sei o quê, um bocadinho mais feminina, porque a Heloise tem um maxilar um pouco marcado. E a Marianne fica furiosa, e eu acho que qualquer pessoa que já fez um trabalho, seja escrever qualquer coisa, fazer um desenho, uma peça qualquer e vai mostrar a outra pessoa, nós normalmente, eu acho que isto é muito natural, nós quando fazemos uma coisa pensamos: epá, isto está lindo, pá, eu gosto mesmo disto, acho que está bonito, e vamos mostrar com orgulho. E então às vezes a pessoa que está do lado de lá, ou é porque é menos cuidadosa, ou porque realmente há qualquer coisa de que não gosta assim muito, e até está, isto já me aconteceu, a pessoa até está com muito cuidado a tentar dizer as coisas com muito cuidado, do género: pá, eu acho que tu se calhar aqui devias ter feito qualquer coisa. Eu pessoalmente, eu percebo perfeitamente que a outra pessoa, que a pessoa que criou, há qualquer coisa em nós que, epá, é uma coisinha que se parte. É uma coisa que se parte porque ficamos mesmo tristes. Mas a forma como reagimos é importante, não é? E eu acho que se nós pedimos a opinião, a parte de nós tem que estar consciente que a opinião pode não ser positiva. Então, tudo bem, sentimos-nos tristes e tal, mas cuidado como é que vamos reagir também, porque nós é que a fomos pedir. Enfim, e então, a Marianne. Mas aqui há outras coisas em questão, porque a Heloise também acabou de descobrir que aquela rapariga que ela estava a ver como amiga e que ia passear com ela e com quem tinha assim umas conversas profundas, afinal estava a tirar-lhe os traços para fazer o retrato. Portanto, a Heloise também está mais irritada ainda do que já estava antes. Então a Marianne também é um bocado ingênua ao pensando que ela ia dar uma crítica muito positiva ao quadro. Mas há aqui outras coisas em jogo, não é só uma simples crítica ao quadro. Eu acho que depois aqui também há uma crítica à conduta de Marianne. E a Marianne fica frustrada e acaba por fazer o mesmo àquele quadro que estava no quadro do pintor anterior, que é apagar a cara da Heloise. Então quando chega a Condessa para ver o quadro, portanto a Condessa tinha dito: ok, mostra lá primeiro a Heloise, depois vou eu ver. E quando chega a Condessa para ver o quadro, está a cara da filha apagada. Ela fica furiosa com aquilo e diz: ok, eu dou-te 5 dias, porque eu tenho que ir não sei aonde, e quando eu voltar isso tem que estar feito. Pronto, e então combinam isto desta forma. A Condessa vai-se embora, vai até a Itália, passar esses 5 dias, e ficam as 3 em casa. Portanto, a Heloise, a Marianne e a Sophie. E aqui a relação entre as 3 fortifica-se muito. A relação entre Marianne e a Heloise desenvolve-se para uma relação amorosa. Eu achei muito bonita a forma como essa relação se desenvolve, e percebe-se essa tensão que existe entre as duas também, sexual, mas de uma forma tão... é muito bonita, é muito comovente. Pronto, porque depois é uma história que não tem muitos pés para andar, não é? É uma história que não tem grande futuro, e nós sabemos disso.
muito cedo. E depois há aqui outras questões que se abordam, a questão do aborto, porque a Sophie, entretanto, descobre que está grávida e quer abortar. Portanto, aborda-se essa questão aqui também e como as coisas têm que ser feitas de forma um pouco secreta, mas aqui elas unem-se as três para resolverem o assunto. É assim, o filme não é sobre isso, até pode-se dizer que é quase um pormenor na história. Enfim, é e não é. Porque depois a forma como a Heloise, eu acho que, apesar da Marianne ter mais mundo e ter visto mais coisas e ter uma vida que era vedada na altura à maioria das mulheres, portanto ela tem um negócio seu, é independente, não se quer casar, não se quer sujeitar a nenhum homem, a Heloise parece, se calhar por causa disso precisamente, por saber que tem que se sujeitar, parece uma mulher mais forte, mais... não sei se é mais forte, mas mais crua. Mais crua do que a Marianne. E ela quer ver, ela quer absorver aquelas coisas todas que estão a acontecer, inclusive o aborto, a que elas assistem. Pronto, mas não se preocupem porque não é uma coisa muito contida, muito discreta. Aliás, eu acho que este filme, nesse aspecto, em várias das cenas, é uma coisa muito suave, não é? Porque assim que apareceu, ok, filme francês e relacionamento amoroso entre duas mulheres, o Luís já estava à espera que fosse assim uma rebaldaria total, mas não, o foco não está aí. E eu acho que é por isso que eu gostei também tanto deste filme, porque é uma coisa muito, até que eu associo a uma coisa mais feminina, mais discreta, mais suave. E pronto, e para terminar, há também a conversa, várias conversas até sobre o mito de Eurídice e de Orfeu. Eu depois até fui ao meu dicionário de mitologias confirmar essa história, mas eu não vos quero dizer, também não quero dar tudo, vocês fazerem as vossas próprias conclusões. Mas a dada altura elas falam muito sobre isso, parece que é um mito que na última parte do filme, vamos lá, um terceiro ato do filme, é um mito que está muito, muito presente e que vai acompanhar até ao fim do filme. Acho que mete aqui também um bocadinho de realismo mágico, como as visões que a Marianne vai tendo, que até parecem ser umas visões premonitórias, portanto daí esta coisa do realismo mágico que eu acho que está muito presente. E já para o final do filme, a Marianne está numa exposição de vários artistas. Portanto, havia uma prática comum nestas alturas, portanto, eu depois fui pesquisar, eu não sei se era aí que ela estava, mas até vou ler aqui, em 1600, portanto, em meados do século XVII, acho que é 1648, foi criada a Academia Real de Pintura e Escultura. Portanto, vários pintores e vários escultores submetiam os seus trabalhos para serem expostos num edifício, numas salas interiores, em que depois iam, sei lá, potenciais mecenas, potenciais compradores, para ver as obras, para também os artistas se conhecerem uns aos outros, portanto uma espécie de, como é que se diz agora? Ai, há uma palavra que se diz agora, parece para esses encontros, trocar contactos e tal. Não me estou a lembrar, desculpem, até porque é uma coisa que eu nem faço com muita facilidade, portanto não me estou a lembrar, mas há um nome para isso. E a Marianne está lá com uma obra sua exposta, o que na altura era proibido, as mulheres não podiam concorrer para este tipo de exposições. E então ela está junto a um quadro e que é uma representação desse mito de Orfeu e Eurídice. E aparece um senhor que olha para o quadro, olha para ela, portanto reconhece-a e diz: isto é um quadro do seu pai. E ela diz: não, é meu, mas fui eu que o submeti em nome do meu pai. Pronto, então ficamos a saber como é que ela conseguiu lá meter uma pintura dela. E pronto, mas eu achei piada a isso. E acontecem outras coisas, mas eu não vou dizer porque não quero dar ainda mais do que já dei até agora sobre este filme. Portanto, é isso. Eu acho que é muito engraçado estas questões de crítica social que se vão, em relação ao papel da mulher, que se vão metendo neste filme, que eu acho que não são... que às vezes é uma coisa de que eu também não gosto muito, até como mulher, que não são muito gritantes. Portanto, que é uma coisa até subtil, até porque era a realidade. As coisas eram assim naquela época, não é como agora que nós ficamos muito chocados se percebemos que há mulheres que estão a ser impedidas de entrar numa faculdade ou de desempenhar determinadas profissões, etc. Mas não é uma coisa muito gritante, é uma coisa mais subtil, porque não é esse o tema do filme, apesar de estar tão presente, porque eles estão a retratar o que era a realidade. Enfim, mas eu acho que está muito bem feito. Eu gostei muito do filme, aconselho-vos a que vejam. Acho que, lá está, mesmo em termos de imagem é muito bonito, em termos de história de amor é muito bonito também, e mesmo a relação que não é amorosa a esse ponto, ou sexual, vamos lá, entre a Marianne, a Heloise e a Sophie, que é criada, também achei uma relação muito ternurenta entre as três.
E gostei muito do desempenho de qualquer uma das atrizes. Acho que realmente a Heloise destaca-se porque é aquela personagem que está constantemente a policiar as suas emoções. Quer dizer, ela está muito consciente das suas emoções, mas ela está sempre numa atitude de controlo dessas emoções e de não explodir. Não... Dá até a sensação de que se ela explodisse, sei lá, se calhar faria como a irmã e saltaria de um penhasco, não sei, mas dá aquela sensação de que ela está ali a segurar-se constantemente, mas com muita consciência de que o está a fazer. Enfim, porque ela, é isso, eu acho que esta personagem reconhece que esta é a realidade dela e que ela não tem escapatória. Espero que vocês tenham gostado desta apreciação, espero que tenham a oportunidade de ver o filme. Se já viram, têm a mesma opinião, opiniões diferentes, não interessa, deixem os vossos comentários lá em baixo. Espero que estejam todos bem e até à próxima. Tchau, tchau!